Deixa eu centralizar ele aqui, ó. Alô Brasil, alô mundo! Ao vivo é assim mesmo, ó. Estamos entrando ao vivo e o nosso convidado está acertando a câmera aí, né? Mas internet permite isso, né? A gente consegue fazer transmissões ao vivo aí, e aí a gente dá um jeitinho, pega celular, pega a câmera lá e vamos que vamos. Seja bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete, o seu repórter, para mais uma live que é a pedidos. Exatamente, você que nos segue aqui no canal do Fernando Betete, você pode usar o chat aqui, ó. Fernando, o Betete, o pessoal me chama muito de Betete, né? Traz o fulano, traz o cicrano, traz o beltrano. Então, a gente vai ouvindo isso tudo. E o professor Alexandre Costa foi uma desses comentários. Eu falei, quem que é Alexandre Costa? Quem que é esse cara aí, né? E aí fui pesquisar e já fiz uma entrevista, uma live com o Alexandre Costa, que já ultrapassou aí as 100 mil visualizações. E o pessoal pediu para trazer aí o Alexandre Costa novamente. E o homem não está fácil não, viu? Porque eu combinei essa live com ele em dezembro. E eu ficava ali cutucando, professor, vamos fazer uma live. Não, só posso dia 15 de fevereiro. Eu falei, então me coloca na fila aí. E o dia 15 de fevereiro chegou. Então eu queria agradecer aí essa gentileza do professor Alexandre Costa. E a primeira pergunta, ou melhor, antes de eu fazer a pergunta para o Alexandre, se inscreva aqui no canal do Fernando Betete, se inscreva também no canal do Alexandre Costa, deixe o seu like, compartilhe, porque o que vai aparecer aqui hoje são informações que até mesmo o professor falou, Fernando, você só me coloca em roubada, né? Será que eu vou colocar o professor em roubada aí, numa situação perigosa? Eu acho que não. Vai ser um bate-papo bem interessante aqui, mas é importante que você compartilhe e que você se inscreva aí no nosso canal. Obrigado. Professor Alexandre Costa, o que vem pela frente? Bom, bom dia, Fernando. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pelas palavras gentis. Realmente, a participação aqui, muita gente veio falar comigo, que assistiu. Eu dei uma olhada nos comentários, muitos eu respondi, alguns eu respondi, mas eu vi que tinha bastante. Então, quero agradecer o carinho que esse público aí, a tua audiência me dedicou e que está agora aí. Quero agradecer a todos que estão aí. E começando pela tua pergunta, o que eu acabei de te falar, né? Você só me coloca em sinuca, né? Eu não tenho muito como afirmar nada, né? Mas algumas coisas a gente já pode deduzir, né? Que nós estamos entrando num mundo com menos liberdade de expressão. Acho que cada dia isso fica mais claro, né? Na última quinta-feira eu fiz uma live que eu dei o nome de Liberdade para Concordar, né? Que quando você é punido, seja judicialmente, seja por linchamentos, né? Cancelamento, né, o pessoal fala. Que eles chamam esse cancelamento, né? Que eu acho que a palavra melhor é linchamento mesmo, né? Porque é sempre um ato também de covardia, né? Então, de covardia e irracionalidade, né? Igual um linchamento, né? A maioria das vezes basta uma fagulha, né? E a gente está vendo isso. Então, é meio nítido que isso é uma evidência da diminuição da liberdade de expressão. Porque, além dessas duas características, né, o medo judicial de ser processado, que virou uma judicialização do discurso público, né? E, por outro lado, tem esse medo aí social, né? Que é uma coisa, eu falo, não quero esse conflito aí toda hora, né? Você está lá na sua rede social, onde você conversa com seus amigos, tudo, de repente, um monte de gente xingando, né? Virou um negócio meio animalesco até, né? O mundo então, tá além dessas chato, duas... né? E além disso,
O que isso acarreta, no meu entender, que é o pior? A gente começa a patrulhar a própria linguagem. Isso eu e aí o que acontece? Vai empobrecendo a descrição da realidade. Quando você começa a descrever a realidade sem poder usar determinadas palavras ou expressões, o que vai acontecer? Você vai acabar descrevendo um hipopótamo e um elefante da mesma maneira. Entendeu? Você não pode então, dar liberdade, você acha que aquela que primeira nós coisa estamos que acostumados não vai ter mais? Primeira coisa, eu acho evidente, né? Se a gente analisa o que era a internet quando começou, algo anárquico, né? Sem nenhum controle. E hoje, devido à onipresença das redes sociais, é totalmente controlada. Só se publica ou só tem visibilidade aquilo que interessa a determinado pensamento. Então, nós estamos caminhando para menos liberdade de expressão. Primeiro passo. E isso leva ao quê? O emburrecimento generalizado. Porque a inteligência é a capacidade de apreender a realidade, a verdade. Né? E quando você começa a colocar esse monte de filtro, um monte de distorções na linguagem para descrever o que você está vendo, o que vai acabar acontecendo? Você vai empobrecer a tua interpretação da realidade. E isso vai fazer o quê? Vai te fazer mais burro. Nós estamos vendo isso. A quem interessa essa falta de liberdade, essa diminuição da liberdade, esse emburrecimento da população? A quem interessa isso, professor? Olha, eu acredito que existe uma intenção deliberada de tornar homogêneo mentalidades, conhecimentos, comportamentos, ideias, a fim de facilitar o controle sobre todos. Então, quando você quer padronizar, por exemplo, inteligência, o que você tem que fazer? Você tem que rebaixar de todos para fazer uma média. Não dá para fazer média. Você vai ter que rebaixar de todos para que o mais baixo consiga compreender o conteúdo geral que você está transmitindo. Isso, para abrir um parênteses, está sendo feito pelo Pacto Global pela Educação, que é uma padronização de conteúdo e método pedagógico que está sendo discutido sem a gente saber. Dezenas de grupos de trabalho estão discutindo isso, que é uma forma de padronizar. Isso vai fazer o quê? Vai esmagar tradições regionais, vai impossibilitar reconhecer a própria história cultural de cada povo, ou seja, vai transformar tudo num bloco sintético. E isso, no meu entender, vai levar ao emburrecimento, ao rebaixamento das capacidades cognitivas generalizado. Mas, professor... Essa é a segunda coisa que eu já acho que já é evidente, porque já começou a acontecer. Mas isso que você está falando é muito grave, porque em 20, 30 anos, né, você pode atingir isso daí, né? Se tiver esse acordo de educação, veja bem o que aconteceu agora nesses 2 últimos anos, né? Já pesquisas apontam aí a dificuldade de aprendizado, aquela criança que ficou fora da escola durante esses 2 anos aí. Então, isso é uma divulgação de uma informação extremamente grave, ou seja, daqui a 20 anos, e toda a cultura, todo o conhecimento cresce através do debate de ideias, né? Se isso não vai ser possível, como é que a gente vai ficar daqui 20 anos, então? Igual aqueles filmes lá do Mad Max, lá vai ter um líder e o resto, a boiada, fica tudo lá? A ideia é que está sendo desenvolvida, e pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, por meio da Unesco, né? E essas milhares de ONGs e de institutos coligados, é uma espécie de divisão de castas, né?
Então, tem, por um lado, você especializa ao máximo Pessoal, melhor dizendo, você coloca como princípio fundador da educação a especialização profissional. Então, você vai especializar cada vez mais o profissional. Na sua área de trabalho, ele vai produzir cada vez melhor. No entanto, ele vai vai renegar a sua condição humana, porque ele vai abandonar todas as outras coisas. Então, tem um livro do Joel Spring que se chama Como as Corporações estão usando as escolas para moldar o homem do futuro, algo assim. Não lembro agora o nome correto, é um nome longo. É exatamente isso. As grandes corporações, que são ligadas a grandes dinastias de bilionários, que são as grandes influências por meio das suas fundações nesses organismos internacionais, querem produzir o funcionário padrão, perfeito, que cumpra o seu trabalho com perfeição, com lealdade, obediência e competência, sem, no entanto, usar sua inteligência para discutir qualquer outra coisa. É uma espécie de golem, né? Aquele massa amorfa que você joga um feitiço nele, o feitiço aí seria educação, para que ele passe a trabalhar para você do jeito que você quer. Eu fiz até uma live falando sobre isso, Em Busca do Golem, acho que faz uns 2 anos, porque é isso que eles estão formando na educação. Por um lado, um militante desinformado e arrogante. Então, ele é o sujeito mais facilmente manipulável. Ele já tem embutido nele essa energia subversiva de rebeldia. É só você direcionar essa rebeldia dele para o lado certo. E é o que a educação tem feito. Né? Então, outra questão que eu ponho aí, que eu acho que vai ter um emburrecimento, está acontecendo já, na verdade. Você vê, existem cerca de 30%, 40% dos universitários saem sem conseguir compreender mais do que 5 parágrafos. Entendeu? Um texto com mais de 5 parágrafos, ele já se complica. Né? Tem faculdade de letras no Brasil, um aluno meu me falou, a aluna minha me falou, e um aluno confirmou, porque ele foi professor já. O Alexandre, um abraço para ele aí. Fez a faculdade de letras, ao todo, ela leu 7 livros, durante todo o período da faculdade. Letras, entendeu? E essa pessoa depois vai dar carteirada nos outros. Olha, eu sou formado em letras, entendeu? E vai ganhar espaço. Então, mostra, está se construindo essa fraude intelectual que vai tornar o quê? Vai tornar ainda mais desastrosa, porque essa mulher daqui a pouco vai estar dando aula. Se é que já não está. Se é que já o aluno dela já não está dando aula também. Você imagina a desgraça que vem por aí. Então, a educação vai se tornar cada vez mais doutrinadora, né? E menos educadora. Vai ter menos ensino, menos educação e mais doutrinação e preparação para o mercado de trabalho. Veja as propagandas de universidade hoje. Ninguém toca na palavra conhecimento, aperfeiçoamento, não. É só assim, você vai arrumar um emprego. Venha fazer a faculdade aqui na Unisquina que você vai arrumar um emprego, cara. Não é isso que eles falam? É verdade. Estou conversando aqui com o professor Alexandre Costa e nós estamos fazendo aqui um exercício, o que virá pela frente. Agora, o que nós podemos fazer, a nossa audiência aqui, tem como interromper isso? Ou o sistema é tão forte que a gente vai, que nem um cardume, a gente vai lá cair na rede? Eu não tenho a solução, não. Eu costumo dizer que meu trabalho é fazer diagnóstico, né? E
não tenho tratamento indicado. Só faço o diagnóstico. Eu tenho algumas ideias que eu acho que poderia melhorar isso. Mas o que acontece, o que eu vejo hoje é que a tendência, olhando assim como se fosse um gráfico, é que isso ainda vai piorar. Porque se isso está acontecendo hoje nas universidades, concorda? Que estão sendo formados ali professores. E como você falou, em 20 anos, esses que estão entrando agora na escola, a maioria das pessoas no mundo não tem 20 anos de educação. A maioria no mundo inteiro não vai ter 20 anos de educação formal. Então, imagina, daqui 20 anos, todo mundo aí já vai estar formado. Essa galera que está aprendendo só agenda identitária, né, ideologia de gênero, colocando uns contra os outros aí por meio de racismo, de homofobia, estão criando esse ambiente conflituoso na sociedade, e essas pessoas que estão agora aí no primário, daqui 20 anos vão estar dando aula. Então é o que você falou, é uma geração, você muda um país. A prova de que uma geração na educação muda o país é a Coreia do Sul. Pesquisem a Coreia do Sul, que era na década de 70, no início, e o que virou já no final dos anos 80. Uma década. Se você comparar com a Coreia do Norte, está bem claro, né? Um tipo de educação de um país e do outro, né? E olha que bizarro, hein? É até estranho para nós hoje isso. Mas na época eles foram em alguns países, uma comitiva da Coreia do Sul, ver o que tinha de bom na educação de cada lugar. E eles vieram aqui no Brasil. E na época, a educação deles era pior que a nossa. Hoje, eles já têm universidades entre as melhores do mundo e vejam o nível de tecnologia nacional da Coreia do Sul, né? Veja o que tem de coisa lá, que é desenvolvido lá, chip, as coisas mais tecnológicas, né? Acho que é o único país que está, os 3 olhos puxados, né? Os 3 países que em área tecnológica não tem para ninguém, né? Hoje a China alcançou isso de novo, né? Seguindo o mesmo exemplo do Japão, né? Começou copiando os outros. Então, aí você vê que dá para mudar a educação em 10 anos, 20 anos. Né? Mas não vejo isso acontecer. Uma tonelada de minério de ferro lá para a Coreia e custa X, e depois ele te manda um chip que custa 10X, né? Então, você imagina a fortuna que tem. Você manda um navio, um cargueiro, e ele te manda uma caixa de fósforo que vale a mesma coisa. Né? Negócio agora, desse tamanho. Né? O que a gente tem. O professor está tomando cuidado, e eu também estou, nas palavras que nós estamos falando aqui. A primeira fala aqui do professor Alexandre Costa foi a diminuição da nossa liberdade. E nós estamos nos policiando para falar esta ou aquela palavra, sob pena de uma censura. Então, eu peço para você que está nos seguindo que entenda esse momento que estamos vivendo. Agora, professor, é muito importante, e esse exemplo que nós estamos vivendo esses últimos 2 anos, né? A briga entre ideias, a briga entre conhecimento, a briga entre as informações, que um lado queria sobrepor, estou falando aí dessa doença, em detrimento de outro tipo de protocolo, né? E você não, e a grande mídia ou o próprio sistema não permitiu o diálogo. Você acredita que, de uma maneira ou de outra, nesse exemplo aqui que a gente está vivendo agora desses últimos 2 anos, a verdade vai aparecer? Olha, a verdade sempre aparece, né? Isso porque a verdade, a gente olhando, ela é a expressão da realidade, né? Então, uma hora ela aparece, uma hora se desvenda isso, né? Tira o véu, né? Se revela isso. Mas a gente não sabe quando. Né?
Uma hora ela aparece, mas não sei dizer, eu não gosto dessa coisa de a história vai corrigir. Não, pode ser que durante uma época ela tenha uma opinião sobre um fato anterior e depois a história é mude escrita pelos vencedores também, né? Exatamente. E aí, um dia esses perdedores voltarem ao poder, eles vão recontar a história de novo. Né? Então, é muito meio frágil isso, né? Mas o que eu acho, no plano transcendental, ela vai ser revelada, evidentemente. Eu não sei se a gente vai ver isso. Porque eu acho que, além de ser todo esse processo aí que você descreveu, além disso representar muito bem o que a gente conversou no começo, ou seja, um sinal claro de que a liberdade de expressão vai diminuir ao invés de aumentar, além disso, ela tem um potencial, essa crise tem um potencial de acelerar todas as outras pautas totalitárias, todas elas. Né? Veja, desde que apareceu esse problema aí, lá na China, desde que começou, quantas liberdades nós perdemos já? Comerciante perdeu liberdade de trabalhar, pessoas perderam a liberdade de ir e vir, perdemos a liberdade de falar. Oi? De ir na igreja, né? A liberdade de manifestar sua fé, que essa é a maior invasão, né? Em alguns países, até invasão à propriedade. Né? Teve gente no Canadá, por exemplo, que foram lá dentro pegar o cara. Né? Na Austrália, teve coisas assim. Pessoas presas sem nenhuma lei que sustentasse isso, né? E com o aplauso da quase totalidade da grande mídia, de todo o establishment, né? De todos esses intelectuais orgânicos aí das universidades, que dão entrevista, quase 100%, né? Apoiando essa censura. Então, eu acho que começa já olhando pela liberdade de expressão. Já foi. A ideia de acostumar o povo a obedecer lei esdrúxula. Né? Lei absurda. E isso é técnica de manipulação psicológica. Todas as seitas, se você pesquisar, elas têm um crescimento, o processo da seita, né? A vítima passa por um processo, melhor dizendo, que segue uma linha, assim, gradual. Mas, de vez em quando, tem alguns saltos nessa dependência da vítima, do guru, que são a obediência a leis absurdas. Porque, após obedecer a uma lei absurda, além de confirmar a lealdade desse servo aí do guru, ele ampliou a sua capacidade de obediência. Porque, olha, se você obedece, por exemplo, uma ordem, você entra no restaurante, sentado, você pode tirar a máscara, mas de pé não pode. Se você obedece uma lei dessa, você concorda que você vai obedecer uma lei, que o cara mudar uma lei aí de como deve funcionar a sua vitrine? Vai ser muito mais fácil de você aceitar. Então, isso é um adestramento comportamental, né? Estão adestrando para que a gente se comporte da mesma maneira, né? Tem coisa mais absurda que aquela do aeroporto. Né? Você tem que ficar na fila, para entrar no avião, você tem que ficar 2 metros da pessoa. Com os funcionários dando bronca, 2 metros. Aí entra no avião, você encosta na pessoa. Ô, professor... a menor noção não tem lógica, de não tem racionalidade. Então, mas você concorda
que isso é uma tática de seita. Se o cara obedece isso daí, é igual aqueles gurus indianos que mandam o sujeito comer fezes de vaca. Passar fezes no cabelo e ficar dias no sol. Quem tem dúvida, veja um documentário que chama, acho que é A Religião da Serpente, para mostrar essas bizarrices que tem nesse mundo dos gurus. E essas bizarrices é o que fortalece a submissão. Deixa o cara mais submisso. E é isso que eles estão fazendo com a gente hoje. Então, prepare-se para um futuro com o povo mais adestrado, mais gado ainda do que está hoje. Porque ele já vai se acostumar. Quem tem animal sabe que a repetição do estímulo provoca uma resposta cada vez mais duradoura. Eles estão fazendo isso com a gente. Eu queria fazer um exercício aí para você que está nos assistindo. Ele comentou aqui da fila do aeroporto, onde para você embarcar na aeronave, você tem um distanciamento de 2 metros e, logicamente, você fica ali, né, com o protetor. E depois que você entrou na aeronave, você está exatamente a 30 centímetros da pessoa ali. É realmente um exercício, para quem tem 2 neurônios, fica um pouquinho complicado. E se você vai em qualquer laboratório de pesquisa biológica, né, em que se trabalha aí com riscos, né, de contaminação, e até mesmo desse patógeno que está aí no ar, é aquele filme de Hollywood, né, onde a pessoa está com uma roupa de astronauta para evitar a contaminação. E aí você hoje é obrigado aqui, no mundo externo, a usar um tecido que custa pedaço de papel. Um pedaço de papel, um tecido aí qualquer, né? Em comparação com aquele técnico que estava com aquela roupa de astronauta, com pressão negativa para não ser invadido. Não, aqui fora, né? Porque já que saiu do laboratório, então tá no planeta e está no meio ambiente, não, agora você põe aqui uma máscara, está resolvido. Então, se eu sento, eu tiro, e se eu levanto, aí eu coloco. As pessoas deveriam fazer uns testes assim, né? Pegar o Anthony Fauci, levar ele num laboratório desses de manipulação de vírus e falar para ele, entra com essa máscara aqui que eu comprei no camelô. Vê se ele entra. Então, e é o cara que impôs isso praticamente ao mundo inteiro. Pessoal, é muito grave, é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo. É muito importante que você compartilhe essa live aqui para as pessoas pensarem. Porque se continuar desse jeito, é complicado o que vem pela frente aí, né? O que foi o tema aqui da nossa live aqui, o que vem pela frente aí no caso, né? Então nós temos que sair dessa curva. Professor, você assistiu um filme aí da Netflix, A Sombra de Stalin? E também tem Eu comecei a assistir, mas não vi o filme inteiro. Não posso... Eu vi bem o começo mesmo. Eu assisti esse A Sombra do Stalin e também assisti um outro filme ali da Segunda Guerra, Campos de Concentração. Rapaz, professor, a hora que eu estava assistindo aquilo ali, as pessoas dentro do campo de concentração, aquelas pessoas, né, no caso, os judeus ali sendo massacrados, né, sendo tratados pior do que animal, veio um momento ali de reflexão que, de certa forma, aquela mulher da praça que foi presa pela guarda municipal, aquele outro comerciante que saiu lá do comércio dele por causa disso, por causa daquilo. Professor, eu fiz um paralelo imediato, não tem diferença nenhuma. Os judeus lá na Segunda Guerra, né, os soldados, tudo ali, tirando eles do comércio, massacrando eles, né? E hoje aquilo lá era a questão da Segunda Guerra, a hegemonia alemã e tal. E hoje aqui é por causa desse negocinho que entra aí pelo nariz. E as pessoas aceitando isso, está faltando um pouquinho assim
para acontecer exatamente a mesma coisa. Isso tudo em nome da democracia. Eu gostaria que você comentasse, fizesse um paralelo aí com a história, isso que está acontecendo, e as pessoas não acordam. Eu acho que no primeiro mês que apareceu esse problema aí, ainda nem tinha chegado no Brasil, eu fiz uma live falando em tempestade perfeita, né? Para quem pretende avançar uma nova ordem, né? Para quem pretende impor uma nova ordem, para quem tem essa agenda, o caos é interessante, porque o caos serve para criar o desejo pela ordem, e aí você impõe uma ordem. Essa é uma estratégia que foi descrita, estratégia da subversão, descrita pelo Yuri Bezmenov, é um ex-agente soviético, que ele chamou de estratégia para subverter uma nação, né? E no caso aí a gente está vendo que está sendo usado a nível mundial. Então você cria desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Então, por quê? Após a crise, você vai até mesmo ver o povo pedindo uma ordem, né? E aí ela pode ser imposta com mais força, né? O fascismo fez isso, o nazismo fez isso, o comunismo fez isso, né? Então é sempre a ideia de provocar o caos para acirrar o regime, né? Acirrar o sistema, melhor dizendo. Então, desde o início eu percebi que isso ia ser usado como forma do caos brotar a ordem. É orbo et caos, né? Que é o lema, né? A ordem que deriva do caos. É o lema disso, um monte de sociedade iniciática. É uma espécie de desejo pelo colapso. Eu dei o nome de uma live sobre esse assunto lá. Tem até uma influência religiosa nesse pensamento, tá? É complicado falar agora. Mas, então, isso... lá eu imaginei aquela crise do petróleo que estava acontecendo no começo ali, com a Bolsa de Valores despencando. Eu pensei nessa tempestade perfeita com aqueles dados que eu tinha na época. Mas hoje a gente vê essa tempestade perfeita aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, para quem deseja o caos, para quem deseja subverter a ordem das coisas, para depois impor uma nova ordem. É nesse sentido que eu uso essa expressão nos meus livros. Então, o que a gente viu aí é um evidente desenvolvimento desse processo, né? E dentro desses 25 meses aí, 24 meses, sei lá quantos meses já estamos nessa desgraça aí, a gente percebe, olhando para esse período recente, com aquela pergunta, cui bono? Né? Quem se beneficia com isso? O que ganhou aí? Ganhamos mais liberdade ou menos liberdade? Ganhamos mais prosperidade ou menos prosperidade? Né? Quem lucrou com isso? Aí você vai ver, as grandes corporações aumentaram, explodiram suas participações de mercado. Alguns das dinastias dos bilionários aumentaram a sua fortuna em 40% em um ano. Então, imagina, já era ali, estava lá já entre os 10 caras mais ricos, aí você aumenta 40% em um ano. Enquanto que a maioria da população empobreceu. Aumentou o poder dos burocratas sobre nós. Criou o hábito agora. Qualquer vereadorzinho aí, diante de um problema, vai achar que pode fechar comércio. Entendeu? Pode soldar a porta. O ser humano, é impressionante, né, Alexandre, como o ser humano, quando dá uma pitadinha de poder para ele se transforma, né?
Não pode subir numa caixa de fósforo, né? Um vereador aqui de uma cidade pequena, um prefeito de uma cidade pequena, como o Supremo determinou aí que cada município aí faz a regra, né? E ficou essa situação aí, né? Então, impressionante. Um vereador, nos últimos 2 anos, teve mais poder que um faraó do Egito na antiguidade. Porque o faraó do Egito não conseguia ver o que as pessoas estavam conversando. A gente soube aí de gente pedindo para juiz quebrar sigilo bancário, sigilo do celular. Vocês viram na Europa? Quebraram o sigilo lá em Portugal dos celulares para mostrar se o cara estava quebrando o lockdown. Onde já se viu isso? Rastreamento, né? Rastreamento, né? E imagina o que deve ter de burocrata que fiscaliza a nossa vida sem a gente saber. Isso nem o faraó teve. Já imaginou na cabeça do faraó como ele ia achar bom ele saber o que todo mundo está conversando longe dele? Né? Ele poder falar, não, aquele cara não pode falar em público. O que nós estamos vendo hoje? Quando deleta, por exemplo, um vídeo do seu canal, ou quando impede uma pessoa de poder falar aqui nas redes sociais, é o mesmo que você voltar lá na Grécia Antiga e falar, não, você não vai poder falar na praça. Só vai poder falar dentro da sua casa. É isso que está acontecendo. Né? E o pior, eu acho que o pior desse papo todo nosso aqui, é que as pessoas se acostumaram com isso. Se acostumaram com esses absurdos. Você vê, eu fui tomar um café com um amigo, e a gente parou o carro, aí a gente entrou sem a máscara. Mas logo que entra na padaria assim, já tem as mesas. E o cara falou, não, o funcionário falou, tem que pôr a máscara. Aí eu falei, não, mas eu vou sentar ali agora. Ele fazia assim, então tudo bem. Você vai sentar, tudo bem. Aí a gente tomou o café, a gente não pôs a máscara, a gente tomou o café. Aí na hora que eu chamei ele para pagar, ele veio com a máscara, né? Eu falei, pensa bem, cara. Você acha que tem sentido isso aí? Agora aqui eu não estou causando problema nenhum com a máscara. Ele olhou bem para mim assim e falou assim, mas é o que está todo mundo falando. Entendeu? Quantas pessoas no mundo se acostumaram a obedecer sem racionalizar isso? E o pior, como esses manipuladores sabem disso, o que eles fizeram? Eles criaram um consenso, um falso consenso científico, que você elimina. Olha, todo mundo que fala diferente disso aqui não pode falar em público. Aí só vai sobrar aquilo que concorda com você. Aí você fala que isso é consenso. E quando você aparece com um fato diferente daqueles que estão no discurso oficial, eles falam assim, mas isso não está em nenhum lugar. Eu falo, claro, não está em nenhum lugar porque vocês não deixam publicar. É a cobra mordendo o rabo. Né? E aí eles criam usa aquela linguagem de carteirada, né? Estudos indicam, especialistas afirmam, pesquisas comprovam. Né? Aí você vai ver lá, a pesquisa o cara fez com 30 pessoas, com 50 pessoas, entendeu? E aí isso vai dando, alimentando essa narrativa. E essa minha experiência do café, por que eu contei? Porque ela deve se repetir aos milhões no mundo, e essas pessoas simplesmente vão obedecer. Vão obedecer a qualquer invasão à nossa privacidade, qualquer diminuição dos nossos direitos e limitação da nossa liberdade de expressão. Já começou e vai piorar. Porque eu não vejo nenhuma evidência de que esse processo vai se romper. Não vejo. Desculpe ser pessimista, mas a minha esperança está em outro lugar. Está em outro planeta. Você viu aí na internet o burburinho aí da família Rothschild em relação à patente? Então, uma vez, esse Rothschild aí, ele tem muitas patentes, entendeu? E eu pesquisei uma vez, já faz uns anos isso,
porque sempre ele fez mesmo dezenas de patentes. Quem procurar aí naquele site de patentes americanas vai ver que ele é um inventor profissional, sabe? Esses caras, inventor profissional. E eu tentei, na época, rastrear o parentesco dele com o sobrenome. Né? Não é um sobrenome comum. E eu não encontrei na época, nunca mais procurei, tá? Ele tinha, de fato, patente de coisas relacionadas à área de saúde, inclusive de não era bem patente de vírus, mas ele foi até processado, se eu não me engano, por tentar patentear algo que era de outro, entendeu? Então, mas eu não rastreei a ligação com a família, tá? Mas, aquilo ali tá assim, não é porque eu não encontrei que não existe, entendeu? Eu não sou desses aí. Ah, não encontrei, não existe. Essa família não gosta muito de se mostrar mesmo. Então, eu acho até estranho ter patente no nome dele. Sei lá, mas não é o primeiro, ok? Teve inventores dos Rothschild na Europa há séculos antes. Tem até um Rothschild que é um dos maiores descobridores de espécie de borboleta, entendeu? Tem na área de vinícola. Tem, lógico, é uma família riquíssima, talvez a família mais rica do mundo. E aí o que é estranho é essa ligação dessa patente com o vírus aí. Parece que, se eu não me engano, é 2015 ou 2016, não é? É 2015, o nome é exatamente igual, e nós estamos falando de 5 anos, né? Que começou em 2020, então hoje já são 7 anos. Eu vi na época isso, estava lá mesmo no escritório de patente, eu não sei se ainda está. A pessoa podia procurar lá e vai ver isso daí. Você acha isso aí, se procurar na internet. Então, eu não sei a conexão, mas não duvido também, porque alguns nomes são difíceis, porque onde a gente vai procurar isso? Na internet. Se ninguém deles colocou nenhuma informação sobre isso na internet, né? Tinha uma Rothschild, um Rothschild que morou no Brasil, casou até com uma apresentadora de televisão aí, não lembro, Márcia alguma coisa, acho. Era Goldsmith, acho que é. Então, ela foi casada com um cara dos Rothschild. Então, acertou na cena. Então, mas não sei se ficou com ele. E o Nathan, que é hoje o verdadeiro cérebro do ramo inglês da família, ele namorava uma modelo brasileira também. Mas, enfim. Então, eu não sei sobre essa patente, mas quando a gente começa a ver as patentes que já existem, seja ligada a transhumanismo, ligada a esses medicamentos forçados, vamos chamar assim, ligado a nanodispositivo interno, né, coisas de nanotecnologia. O Elon Musk está envolvido com isso daí, né? Ele está desenvolvendo um chip aí para colocar também, você está sabendo disso? Ele lançou em 2016 uma empresa chamada Neuralink. E aí ele começou a prometer, acho que foi em 2018, ele veio a público buscar dinheiro no mercado, né, que é a especialidade dele, e prometeu já para o ano seguinte o primeiro implante funcionando. Eu acho que isso já deve existir, entendeu? Mas ainda não foi apresentado, porque talvez esteja dezenas de pessoas morrendo aí nos testes, entendeu? E, segundo ele, o primeiro teste seria acionar um smartphone com o próprio pensamento, né? Você vai, por meio do pensamento, você vai acionar um dispositivo que está dentro do seu cérebro que vai interagir com o smartphone. Eu acho isso perfeitamente possível quando a gente vê a proximidade que as patentes e os estudos científicos estão disso, né? Basta conseguir direcionar, né, o fluxo de eletricidade do cérebro, né, das sinapses, para que aquilo, ao invés de fazer uma sinapse, ele pode causar um movimento num dispositivo. Isso eu acho possível aí. É um assunto que eu gosto aí
o que tem de nanotecnologia nesse caso aí. Então, eu não duvido de nada, entendeu? Nesse campo, assim, né? Porque a área da tecnologia da impressão 3D, do 5G, que agora já existe, já estão desenvolvendo para entre 2025 e 2030 o 6G, né? E a China está bem avançada nisso. Aí você tem nanotecnologia, essa tecnologia de RNA mensageiro já começou a ser usada em alimento, ok? Então, essas coisas todas caminham para um mundo também onde a condição humana talvez mude como nunca mudou ao longo da história, né? Então, o transhumanismo não é apenas o homem e máquina, o híbrido, né? Homem e máquina, não. Trans de transpor, né? De transcender e também de transformar. Então, nós estamos caminhando para um mundo onde o transhumanismo vai se tornar cada vez mais normal, né? Moeda digital, tudo interagindo, metaverso. Então, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode ter certeza, estou falando muito, né? Só para cortar, que a gente caminha para um mundo de pouca objetividade e muita subjetividade. Aquela frase de São Paulo, né? Que o mundo um dia ainda ia abandonar a verdade e ia preferir as fábulas. Nós estamos entrando nesse mundo onde vai ser difícil você encontrar, e mais difícil ainda, você expressar a realidade que você vê, né? Acho que era isso. Estamos tendo uma aula aqui com o professor Alexandre Costa e o nosso bate-papo está muito bom, né? Porque estamos aí com 2.500 pessoas ao vivo aqui junto com a gente, aí nas 10h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência. E eu queria que você que está nos assistindo aqui agora, está faltando 1.500 pessoas para que o canal do Fernando Betete chegue a 500 mil inscritos. E como eu sei que a gente está numa situação bem crítica com a plataforma, eu gostaria de que você participasse de um teste aqui agora comigo. Se eu tenho cerca de 2.500 pessoas comigo aqui agora ao vivo, eu só peço que 1.500 se inscrevam no meu canal agora, porque daí eu vou ter certeza que o sistema está funcionando. Ou não, né? Então eu gostaria que você desse o seu compartilhamento para que nós dobrássemos aqui a nossa audiência. Eu estou registrando aqui essa live até por uma questão de informação e que tem que ficar registrada. Dê o seu like aqui, a gente está precisando de mais likes para compartilhar. E eu preciso que o número de inscritos nós podemos atingir aí a 500 mil. E eu estou monitorando isso daqui constantemente, porque eu quero ver se o robozinho está me ajudando ou ele está atrapalhando. Parece que ele está atrapalhando. Então vamos vencer esse robozinho aí agora e chegar aí nos 500 mil inscritos e também nessa questão do like. É um momento único que eu tenho, porque vocês estão ao vivo aqui com a gente, e se todo mundo aí se inscrever, esse número tem que ser atingido. Se ele não for atingido, 2 mais 2 tem que dar 4. Então alguma coisa está errada, e aí eu já fico com essa informação. Eu estou mexendo em fogo aqui, hein? Estou mexendo em fogo. Então, pessoal, vamos dar aí o... E olha, não sei... Ó, o robozinho tá meio maluco, ó. Nenhum não gostei, professor. Nós não temos nenhum hater, amém. Não temos nenhum hater aqui. Tem um que me persegue, então ele não achou. Então, deixa ele amanhã ele dá. Eu tenho um fiel, entendeu? Que antes de começar a live sempre tem um dislike. Ó, o número de inscritos ele não está subindo da mesma maneira que está dando o like. Então você vê que esse robozinho aí, a gente precisa empurrar ele aí, né? Mas obrigado pela audiência assim mesmo. A Anabela aí está fazendo uma doação também, aí o grande professor Alexandre Costa aí. Grande professor, Anabela. Tem muita Minha gente aluna, aí. Anabela. Ah, é? Então, Obrigado aí, Anabela, pela audiência aí. Vamos explodir aqui a nossa
o nosso recorde aqui, que tá bem legal. O pessoal está falando que se inscreveu aí. O professor está chegando aqui nos 10 minutos finais. Você só falou coisa pesada aí agora, né? Será que eu consigo espremer aí e sair alguma coisinha de bom? O que você tem de notícia boa? E já aproveitando aqui o gancho, Rússia e Ucrânia. Notícia boa, Rússia e Ucrânia. O que você me fala aí nesses últimos 10 minutinhos? Então, sobre a Rússia e a Ucrânia, eu não estou devidamente informado. Prefiro não opinar. Vou fazer igual a Glória Pires, entendeu? Não vou opinar. Tá. Eu indico a todos que eu acho que a pessoa que está fazendo uma cobertura mais legal é o pessoal do PH Vox. Então, o Ivan Kleber, que é um cara que você tem que trazer aqui, viu? Nosso correspondente internacional lá, nosso porque eu considero meus amigos, né? O Ivan Kleber, depois eu te passo o contato, ele dá show, ele é um cara nota 10. E ele tá lá em Londres e acompanhando em tempo real, assim, é o que ele faz, né? Então ele vai dando no Twitter dele e no canal do PH Vox aqui, ele vai dando a cobertura dele lá. Sobre o Rússia e Ucrânia é isso, assim, eu não estou informado, prefiro não me meter. Agora, sobre boa notícia, né, para não dizer que não falei das flores, né? Não, mas antes de você dar a boa notícia, e o Canadá, você está acompanhando lá os caminhoneiros? Então, também não muito, também não. Assim, só coisas de rede social, né? Também não... Então tá bom, então vamos para a boa notícia, vai. Política internacional nesse momento, o Alexandre Costa, é que está mais focado aqui. Eu acabei de mandar meu livro para a editora, meu livro novo. Então eu fiquei... Aproveita aí. Eu estou há 2 meses meio alienado, procuro não me envolver tanto nisso, até para não desviar meu tempo. Eu estou fazendo as últimas aulas, o último conteúdo lá do meu curso no Hotmart, e estou fazendo as lives só aquelas que eu já tinha combinado, como essa com você, há muito tempo. Então eu estou meio alienado, assim, de notícia mesmo, sabe, de fato novo, assim. Eu tive que ler muita coisa, e agora já estou quase terminando o outro livro, que foi uma coisa que eu tinha escrito há bastante tempo, e a editora teve uma ideia, e nós vamos fazer outro livro. Então tem um já em produção, se Deus quiser, acho que mais uma semana ou 2 eu já vou ter notícias de data, alguma coisa, né? Notícia boa, então. Notícia boa é essa. E aí eu tenho esse outro livro aí, que eu não posso ainda falar o tema, que é um livro de algo que eu já escrevi há muito tempo, e vamos completar e lançar um livro que nunca tinha sido publicado, né? Escrito meu original. E que mais? E eu estou preparando agora o material final do meu curso, que se chama Ordem Mundial, Globalismo e Política. Quem entrar no meu curso já tem 43 aulas, se não me engano. Dá uma média aí de aula, sei lá quantas horas vai dar, nem sei fazer conta. Mas tem mais um monte de material meu lá, adicional, que aí eu calculo que deve chegar a uns 80 vídeos. Mais material escrito e tal. Então, tenho os meus livros, deixa eu fazer propaganda, já que está nesse momento. Vamos lá. O Brasil é a Nova Ordem Mundial. Introdução à Nova Ordem Mundial. Bem-vindo ao Hospício. E o livro que eu organizei, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Eu e mais 9 autores. E, em breve, tem livro novo aí. E esse ano, se Deus quiser, teremos 2. Qual que é o campeão de vendas? Esse aqui, o primeiro. Que é o que tem mais tempo também. E foi... Porque acho que ele é o mais introdutório mesmo, né? A ideia era essa. Esse é o que vende mais. Mas, graças a Deus, todos os meus livros vendem bem. Graças a Deus. Agradeço a Deus todos os dias, porque o que um escritor
mais quer ter leitor. Então eu tenho, graças a Deus. Tenho, e o meu leitor é leitor que lê mesmo, que eu vejo pelos comentários que eu recebo, as perguntas, os caras me colocam em sinuca, entendeu? O cara leu mesmo. Eu percebo pela pergunta quando o cara leu. Isso é o meu sonho. Eu agradeço a Deus. Deus sabe que eu agradeço todos os dias por isso. Por ter o meu leitor, que é a razão do meu trabalho e o meu patrão, né? Eu tenho um monte de patrões, né? Não tem um patrão, mas tem um monte deles. Alexandre, a pandemia vai virar endemia? Não sei, olha, diante de tudo que está acontecendo e que aconteceu, eu acho difícil. Quem teve a falta de escrúpulo para instrumentalizar algo como foi isso que a gente viu, não ia parar agora, certo? Pensa bem. Eles estão com a faca e o queijo na mão para avançar uma série de coisas na pauta. O que eu não sei, se a ideia é continuar usando a pandemia. Porque a pandemia abriu jurisprudência para uma série de coisas, como eu disse, na invasão aos direitos naturais, na liberdade, enfim. E ela deixou isso como um navio quebra-gelo. Então, qualquer outra crise que possamos ter, ela já deu mais ou menos o modelo de como os totalitários vão agir. O passaporte sanitário, ele não é um passaporte ligado à saúde. É muito mais do que isso. Porque ele é a imposição de um documento que pode se transformar depois no próprio ID 2020, que é a ideia de uma identidade digital global. Quem tiver interesse, procure id2020.org ou .com, mas acho que é .org. Uma iniciativa de quem? Da Fundação Bill e Melinda Gates, da Fundação Rockefeller, né? Da Accenture Technology, Microsoft, essas companhias que contam com financiamento de dezenas de outras. É uma iniciativa que eu acho que ele é o futuro do passaporte sanitário, porque ele vai conter não apenas seu prontuário médico, seu cronograma de vacinação, ele vai conter também todas as suas informações pessoais. E isso pode, inclusive, se transformar rapidamente em algo parecido com aquele sistema de crédito social chinês. Quem não sabe sobre isso, procure sistema de crédito social chinês, que as pessoas vão ganhando ou perdendo ponto conforme o seu comportamento, e aí ele pode escolher escola, escolher emprego, escolher bairro para ele morar e outros benefícios do governo, de acordo com essa pontuação que ele recebeu pelo comportamento. É uma gamificação da sociedade. Perfeito, isso mesmo. É um joguinho. A partir de agora, a gente faz parte aí do BBB mundial e cada um de nós aqui temos que ter um determinado comportamento para a gente ganhar um potinho de comida no final do dia. Ou, de repente, passar um final de semana lá naquele resort. Eu vou fazer um parênteses ao que você falou aí do BBB mundial. Eu tenho uma opinião de que o fortalecimento dessa ideia de reality show abriu precedente, abriu o hábito das pessoas serem vigiadas e achar isso bonito. Nada é por acaso. Pensa bem. Pensa bem como esse hábito vai aos poucos tornando natural, normal. Natural, exatamente. Lá é vigiado, a cidade também pode ser vigiada, o prédio também pode ser vigiado, né? Daqui exatamente. A pouco, todo lugar. E aí vai virar a teletela do 1984, do George Orwell, que vai ser uma câmera dentro da sua casa, te vigiando. Vai ter a transmissão oficial, já estamos aí, só pode ter um discurso oficial. Só que agora está disfarçado em um monte de marcas, mas é o mesmo conteúdo. Procurem na internet um vídeo onde todos os jornalistas da imprensa norte-americana falam exatamente a mesma frase.
Procurem aqui como a nossa imprensa publicou exatamente a mesma frase em defesa do Jorge Soros. Né? Então, essa homogeneidade na imprensa, e aí você entende muito melhor que eu sobre isso, já indica que tem viés, né? Com certeza. Imagina, quantas coisas acontecem no mundo todos os dias? Milhares, milhões, certo? Aí quando você vê 30 jornais selecionando as mesmas coisas, dando a elas o mesmo peso, a mesma hierarquia, a proporção de espaço e de importância, quem vai acreditar na coincidência, para mim, é porque está com a inteligência comprometida. E a gente está vendo esse discurso repetido todos os dias. Só isso daí já deveria despertar a desconfiança, né? Fala assim, cara, a Globo, que produz aquele lixo cultural que todo mundo concorda que é feito para imbecilizar as pessoas. Você acha que essa mesma empresa, naquele intervalinho ali do jornal, ela vai falar a verdade para o seu bem? A mesma empresa que faz um produto para jogar o esgoto dentro da sua casa, entendeu? Aqueles programas de auditório, essas novelas, essas porcarias. A empresa que faz aquilo para te estupidificar, por 1 hora do dia, ela tem um papel nobre para te levantar. Ela tem, ali, assim, como é que chama isso? Um insight espiritual e fala, agora eu vou falar a verdade porque eu estou preocupado com esse povo aí. Mas agora, no intervalo comercial, vamos pegar dinheiro público, porque nós estamos preocupados com o país também. Entendeu? Só isso daí, isso é uma notícia boa, porque quando afunilam as coisas, elas se tornam mais evidentes. Então, hoje, eu acredito que muito mais gente percebeu isso que eu estou falando do que há 3, 4 anos atrás. O papel da mídia ficou muito mais evidente agora para quem quiser entender. Né? Conversei aqui com o professor Alexandre Costa, que se eu deixar, ele vai até às 18 horas aqui, a gente combinou 1 hora e já passamos aqui 3 minutinhos daquela 1 hora. E essa frase que ele colocou, esse comentário, é bem interessante, né? Você assiste ali, independente de ser bandeira A, canal B, canal C, então, ou seja, a maioria absoluta delas, né, te coloca ali programas para passar o tempo, para emburrecer você, e não é naquele intervalinho de 30 minutos, 1 hora, que ela realmente vai produzir um super, hiper, mega programa para fazer você pensar. Então, isso valeu para mim aqui todo esse nosso bate-papo, principalmente para você refletir sobre essa situação. Vamos aproveitar a internet, selecionando bons canais, selecionando bons conteúdos, que esse é o nosso objetivo, levar uma informação diferenciada para que a gente possa crescer, mesmo sendo notícias pesadas, porque essa é a realidade do momento, né, infelizmente, mas que a gente levando essa informação para você refletir, ali naquela conversa de familiares, o grupo da empresa, você vai, de repente, poder contribuir para que mais pessoas possam pensar. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Bom, então, vou só fazer um asterisco aqui. Onde eu disse Globo, serve para todas, ok? É tudo a mesma porcaria, eu só usei um símbolo, é tudo a mesma coisa. Então, eu quero falar o seguinte, 2.400, 2.500 pessoas, né? Vocês podiam ir lá no meu canal, quem não se inscreveu, né, meu? Meu canal é pequenininho ainda, um dia eu chego aí nos 500 mil do Fernando Betete. Eu acho que não vai acontecer, mas a gente tem que manter a esperança. Tem que pensar positivo. Pessoal, então vamos lá no meu canal, meu nome mesmo, Alexandre Costa, é só se inscrever no canal, por favor. Quer conhecer mais o Alexandre Costa? Quer queimar aí a sua cabeça com informações fervilhantes? Alexandre Costa aí, professor Alexandre Costa, eu também vou deixar aqui no Saiba Mais, aqui no nosso YouTube, e eu já tenho outra entrevista também com ele, é só você aí desliga a novela e assiste aqui que você vai ter muitas informações. Alexandre, muito obrigado aí mais uma vez pelo nosso bate-papo, e eu vou
Depois a gente agenda uma nova entrevista para aqui uns 60 dias para ver o que está acontecendo aí, o que você falou tudo aqui, o que realmente acabou acontecendo, tá certo? Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que assistiram aí. Um abração. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Mais uma vez, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. E se inscreva aqui no nosso canal, do Fernando Betete e do Alexandre Costa. Muito obrigado a todos e até o